Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nós vamos aqui dar uma sequência em uma série de vídeos falando a respeito dos gnósticos e de toda a teoria que eles desenvolveram ao longo do tempo. E aí, pessoal, a única coisa que eu peço a você, se você não for tão difícil, né, é que você deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Compartilhe os vídeos, porque você vai ajudar muito o canal. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, o Pix é esse aqui, Robson, tá? .rmt@gmail.com Robson.rmt@gmail.com Robson.rmt@gmail.com. Ok? Bem, vamos aqui no nosso estudo. Vamos lá, que tem muita coisa bacana para a gente ver. Então, os gnósticos foram eliminados antes da ascensão do islamismo. Mas a sua crítica à fé judaico-cristã como uma armadilha do falso Deus Criador aplica-se igualmente bem ao terceiro e historicamente mais recente dos credos abraâmicos. A mensagem herética do gnosticismo, tá, é um antídoto para a tragédia do planeta prisão. A advertência sobre a escravização da humanidade às mãos de uma agenda falsa e uma mensagem de libertação independentemente de sua origem. O fato de vir das mentes radicais de místicos religiosos que foram reprimidos e aniquilados há 1600 anos atrás torna tudo isto mais comovente. Tá? E por que se torna comovente, né, meus irmãos? É porque um determinado grupo de pessoas, tá? Um determinado grupo de pessoas resolveu dizer que tinha algo errado no mundo. E que esse algo errado não era o pecado de Adão e Eva. Porque os deuses fizeram as religiões jogarem nas nossas costas, tá, a culpabilidade. Aí eles chamam de livre-arbítrio, que o ser humano tem livre-arbítrio. Até que ponto? Será que existe livre-arbítrio quando a própria Bíblia diz que Deus, o Deus da Bíblia, escolheu uns para salvar e outros para condenar? Onde há livre-arbítrio se a Bíblia diz que os meus dias foram escritos no teu livro? Aonde está o livre-arbítrio se algumas pessoas acreditam que existe sina, que existe destino, e a Bíblia fala de predestinação? Aonde está o livre-arbítrio? Né? Então, quando você vê que os 4 sistemas de fé do mundo, e eu não estou liberando nenhum outro sistema, não estou dizendo que só os 4, estou falando dos 4 maiores, mas outros também, tá? Porque, lamentavelmente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, todas as religiões, Umbanda, Candomblé e etc. e tal, acabaram assimilando ideias que também são muito, não sei se todos, mas eu já passei, né, por várias experiências religiosas, e o que você encontra é gente muito mal intencionada, gente que manipula os outros, gente que, se fulano diz eu vou sair do terreiro, é ameaçado, a sua entidade vai te dar uma surra, vai lhe bater, você vai ser punido pelo seu orixá e etc. Gente, todas as religiões acabaram
parece que formatadas pelo mesmo ser. Porque é assim mesmo que é. O que as pessoas fazem é os outros se sentirem culpados, maus. Né? Então, as religiões, volto a dizer, qualquer uma que seja, elas são puramente lugares de dominação, de controle, de manipulação e etc. Tá? Ah, mas será que não existe nenhuma por aí, assim, umazinha pequena que a gente possa ficar ali? Lamento. Não é? Tá? Até os gnósticos de hoje são um monte de gente enfiada em ideias absolutamente terríveis, tá? Eles não têm noção do que é gnose. E nem sabem por que os gnósticos foram perseguidos. Eles estudam gnose do Samael Van Veor, estudam gnose do Egito, gnose não sei o que, gnose não sei de onde, mas a gnose cristã eles não sabem de nada. E quando sabem, ficam fazendo leituras alegóricas, simbológicas e não sei o que tem mais. Né? Assumindo a pose arrogante de uma divindade solar, tá? Prestem bem atenção nisso aqui. Divindade solar. Por isso, o Sol virou o pretexto de ser símbolo, tá, de um Deus. Disseram, a Terra não tem que ser o centro. A Gaia não pode ser o centro da vida. O centro da vida é o Sol. Né? Eu vi um comentário agora há pouco aqui de um amigo dizendo o seguinte, Robson, eu já olhei várias vezes para o Sol durante muito tempo com os olhos e nunca queimei retina em nada. Eu li um livro, um certo livro, que dizia que o Sol era o portal dos deuses. Os Elohim eram chamados de brilhantes ou luminosos. Tem outras traduções para poderosos, etc, etc. Mas basta você fazer uma investigação leve, tranquila, e você verá que tem algo de muito errado de por que eles estão intrinsecamente nos fazendo acreditar de que nós somos um grão de areia no oceano, de que nós estamos nesse planeta aqui, nós somos o nitrato de quase nada, que é o que muita gente fala. Por isso eu discordo do livro de Urântia. Tá? Porque o livro de Urântia vem reafirmar uma teoria completamente absurda de 7 super universos, né? De 7 universos de um grande universo, tá? E o universo central de Avona, aonde fica a Ilha do Paraíso com o Pai, o Filho e o Espírito. Tá? Eu prefiro crer na crença agnóstica, que traz a coisa bem mais próxima e diz para nós, como John Lambilage fala, que o centro da nossa galáxia é o pleroma. Tá? Se é ou não é, bem, eu não vou entrar em discussão sobre isso. Primeiro, porque eu não vou dizer aqui para vocês, olha, eu já visualizei, eu já viajei fora do corpo e fui no pleroma. Não fui. Mas os seres que falam comigo, que se autodenominam teófos, fois, tá? São 3 grupos de seres, os teófos, os fois e os sófos. O que é que eles falam? Eles nunca falaram para mim de planetas no sentido de que nós estamos num planeta X, mas eles falam para mim de realidades. Nós estamos na 7ª realidade, na 8ª realidade, tal. Né? Eles têm uma linguagem de chamar para a gente de filhos de Adão, porque talvez queiram diferenciar a gente de outro grupo, ou seja lá o que for.
tá? Mas eu exerço uma criticidade sobre o que eu recebo de mensagem. Tanto que não está nas minhas mãos, eu enviei para um grupo de irmãos, e eles têm lá. Né? O dia que eles acharem que eles devem colocar isso para ser conhecido, muito bem. Se não acharem, que guardem nas suas gavetas. E o problema não é meu. Né? Como eu digo sempre, eu sou apenas um escrevente. Né? Tá? Eu sou apenas um escrevente, um secretário. Né? Então, assim, para os gnósticos, a identificação de Eudabaote com Jeová do Antigo Testamento, divindade que sofre desde grande complexo de egoísmo cósmico, ele é bastante egoísta mesmo, é uma conclusão inevitável, prefigurada no mito da origem sofiânica, tá? Na origem da Sofia, ok? Sendo cego, ele não consegue perceber o pleroma, o núcleo galáctico, que é isso que o John Labilage fala, tá? Que o pleroma é o núcleo galáctico. Tá? Eu já exibi aqui uma foto sobre isso, né? E vocês viram que segundo um membro da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, um mormon, existe uma igreja chamada Kolob, né? E ele diz que lá, nesse lugar, no centro da galáxia, realmente, se você pegar as supostas fotos da galáxia, supostas, lá tem um núcleo muito denso de energia, de luz. Depois tem os braços aspirais da galáxia, né? Então, tem o setor que é o fractal, o moroncial e o material. Né? Ok? Então, o John Labilage, que é um escritor, eu acho que nem existem livros traduzidos dele para o português, eu acredito que não, mas os artigos que ele publica, ele realmente faz uma análise do gnosticismo a partir de uma visão moderna. É claro que nem tudo eu concordo com ele, né? Mas ele tem razão em grande parte de algumas coisas que ele fala. Tá? Sendo cego, ele não consegue perceber o pleroma, nem conhece Sofia, a corrente cósmica que emergiu do núcleo e produziu em primeiro lugar. Né? E o produziu em primeiro lugar, quer dizer, produziu o demiurgo. Ele se torna caprichoso, inflado de grandiosidade, fazendo com que Sofia se sinta envergonhada e queira escondê-lo da vista dos aeões pleromáticos. Tá? Então, o que a Sofia fez? Ela tentou esconder ele numa nuvem, né? Colocou ele lá. Ela expulsou de seu esplendor para que nenhum dos imortais pudesse vê-lo. Ela juntou-se a ele em uma nuvem luminosa e o colocou no trono no meio da nuvem. Tá? Revelação feita por João, né? Esse é um texto, esse aqui, ó. Tá? Eu já mostrei aqui. Isso aqui, ó. Tá? Gnoses de João, editora Garbalux. Ok? Então, a Sofia fez isso, né? Ela esconde o Yaldabaoth numa nuvem, né? Luminosa. Isso nos faz lembrar muitos aspectos da Bíblia de quando Deus aparece, né? Na Bíblia sempre com uma nuvem luminosa, e é fogo, é trovão, é relâmpago, é não sei o que, né? O Aeon Sofia é aquela corrente cujo impacto organiza o resto e produz os arcontes. Claro que os arcontes foram criados pelo demiurgo, mas a partir do quê? A partir de uma substância primordial que já existia. Ele não cria do nada. Não existe o ex nihilo. Tá? Certo? Vamos lá.
Isso acontece porque ela atua unilateralmente em sua conexão a partir do centro galáctico. Mas Sofia não causa unilateralmente o nascimento do Sol. Este é um processo contínuo ocorrendo nos membros galácticos, devido à física da própria estrutura dos membros. Tá? Então, a Sofia ela fornece a substância para a Terra, para a formação da Terra, mas não para o Sol. Né? Segundo esse artigo do Lambilage. Né? Numa ação que pode ser comparada às pedras de amolar de um moinho, né, de um mó, a armadura galáctica agita e refina a matéria elementar, produzindo constantemente o nascimento de estrelas e a promessa de novos mundos de experiência. Tá? Então, prestem bem atenção nisso. Tá? Por isso que eu não acredito que no nosso sistema solar exista nenhuma espécie de vida em nenhum desses planetas. Todas as vidas existentes estão aqui na Terra. Todos os seres estão aqui. Sejam em densidade, frequência e vibração diferente, mas estão. Tá? A chave para o estatuto único do nosso sistema planetário é a convergência do impacto de Sofia com a ejeção nebular de uma estrela recém-nascida. O material dos arcontes é incorporado naquele vórtice de material que se forma em torno dessa estrela. A própria Sofia fixa centralmente o arconte principal, entroniza-o no centro do disco protoplanetário, chamado de nuvem luminosa. Tá? O que ele está nos indicando nesse texto? Né? O que seria essa nuvem luminosa? Seria o Sol? Porque a Sofia não deu origem ao Sol. Ela dá origem à Terra. E quem captura a Terra? O Sol. A Terra está presa dentro de um sistema Sol, Terra, Lua. E os outros astros, em sequência. Circulando, tá? Num sistema, tá? Fixo. Planeta nenhum está indo e vindo, voando para lá e para cá, passa por ali, passa. Não. Eles têm um movimento fixo. Por quê? Porque existem, além deles, já passando o 12º planeta, aí vem a esfera das estrelas fixas. Aí sim, lá as estrelas são fixas, elas não se movimentam. Isso era o que Aristóteles acreditava, Ptolomeu, tá? E os gnósticos absorveram um pouco dessa crença também, dessa cosmologia e dessa cosmogonia. Tá? Basta que a gente dê uma olhada nisso aqui, que eu sempre mostro, tá? Sempre mostro isso, tá? Porque essa era a crença. Tá? Essa era a crença. Os sumérios acreditavam que a deusa primordial chamada Tiamat foi morta. Tá? Foi morta. E parte dela foi usada para fazer o céu, para montar o céu, quer dizer, a abóboda, o firmamento. Tá? E você vê que aqui ela é chamada de Leviatã. Só que acima dela aí vem outras esferas, tá? Essa aqui é a esfera das estrelas fixas, tá? Certo? E olha, os sistemas do horóscopo, né? Certo? Estão todos aqui, tá? Nessa esfera,
acima dela, e é nessa esfera aqui que está o paraíso. Ok? E daqui para frente vem outras camadas e a existência do pleroma, tá? Aqui em cima, né? O pai, a mãe, a fonte estão aqui em cima. São ali lá os limites da esfera. Né? O John Lambilage, ele pega isso e transforma dentro da nossa galáxia, colocando isso tudo dentro da galáxia, chamada Via Láctea. Né? Então ele coloca toda essa ideia dentro disso, fazendo a gente ver que o centro da galáxia, tá, é o núcleo do pleroma. Lá estão os grandes aeões e os antropós, nossos irmãos. Né? É lá que está o Adão primordial, chamado Adão Cadmo. Tá? O Adão Cadmo. Certo? Vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Né? Isso acontece porque ela atua unilateralmente na sua conexão a partir do centro galáctico. Mas Sofia não usa unilateralmente o nascimento do Sol. Quer dizer, ela não tem a ver com isso. Este é um processo contínuo ocorrendo nos membros galácticos, devido à física da própria estrutura dos membros. Numa ação que pode ser comparada às pedras de amolar, tá? Então, ela aqui vai dizer exatamente que isso vai surgindo outras estrelas e outros planos de existência, né, e de experiência, certo? A chave para o estatuto único do nosso sistema planetário é a convergência do impacto de Sofia com a injeção nebular, uma estrela recém-nascida. O material dos arcontes é incorporado naquele vórtice de material que forma em torno dessa estrela. A própria Sofia fixa, tá, o arconte principal, entroniza no centro do disco protoplanetário, a nuvem luminosa, né, que nós já passamos por aqui. Ignorados por Yaldabaoth, os arcontes agora procedem à fabricação do sistema planetário a partir dos elementos inorgânicos dos quais eles próprios são compostos. Como não possuem intencionalidade, a noia ou a capacidade criativa, epinoia, próprias, só podem fazer isso por imitação. Então eles começam a imitar a criação do nosso sistema a partir daquilo que eles supostamente viram. Tá? O apócrifo de João, no seu João 2, 10, 24, 25, descreve como o Senhor dos Arcontes. Ele produziu sozinho mundos cíclicos compostos em órbita, a partir da centelha luminosa que ainda brilha no céu. Então, ele produziu sozinho mundos cíclicos. Prestem bem atenção. Tá? Corpos em órbita. Planeta. Tá? A partir de uma centelha luminosa que ainda brilha no céu. Porque esses planetas estão fixos em seus lugares. Eles se fazem, segundo essa cosmologia que eu estou usando, tá? Eles fazem esse movimento porque eles estão fixos em uma rota. Tá? Ok? Assim, utiliza a energia do vórtice da estrela central, que é o Sol, recém-nascido Sol, para organizar a matéria
que gira no disco protoplanetário. Tá? No disco protoplanetário. Contudo, Yaldabaoth não origina nada. Ele só pode copiar o modelo do pleroma sem saber o que está fazendo. Contudo, Yaldabaoth não origina nada, não cria nada. Então, o que você vê na Bíblia dizendo que do tal ex nihilo é uma bobagem. É história para boi dormir, entendeu? Né? E ele ficou surpreso com sua própria arrogância, pois parecia engendrar material energético, né? Exousia é uma palavra grega para autoridade, tá? A partir do seu próprio poder solitário. Mas, de acordo com os padrões dos aeões imperecíveis, tá? Mas de acordo com os padrões dos aeões imperecíveis. E o estereoma, o firmamento, o estereoma é o firmamento. Tá? Então, a Terra surge, tá? Então vamos lá. A Terra surge, tá? Ele não criou do nada isso aqui, tá? Isso aqui surge a partir, tudo surge a partir de Sofia, tá? Ele é um abortivo, ele nasce dela, mas ela o rejeita porque ele não parece em nada com os seres que tem lá no pleroma, por isso ela esconde ele e o põe num trono, esconde no tal, mas só que depois ele acha que ele é ele não viu ninguém, ele achou, eu sou eu. Você já viu aquele ditado, eu sou eu e o boi no lambe, e se lambeu corta a língua? Ele pensou exatamente isso. Ele disse, bem, certo, eu sou Deus e não há outro além de mim. Ele não imaginava que acima dele, cadê? Ele não imaginava que acima dele aqui, ó, isso aqui é diríamos assim, o mar de energia que vai separar a gente do centro da galáxia. Vamos seguir a visão do John Lamblage. Então, ele está aqui no braço da espiral da galáxia. Então ele achou que ele estava só. Pô, eu tô aqui, eu sou o cara. Então, aí ele pega, resolve criar o que? Os 7 arcontes, né, equivalente aos 7 sistemas planetários, tá? Aos 7 astros, porque o Sol também vai entrar nessa rota. O Sol, a Lua e etc. Tá? E os 5 para governar as esferas inferiores da Terra. Tá? Se você ver um vídeo que eu apresento, a cosmologia védica, você vai entender que a cosmologia védica está bem próxima daquilo que possivelmente seja de fato a ideia de como é a Terra. Mas há outras pessoas que, né, eu sou muito assim, me simpatizo muito com a teoria da Terra infinita, né? 178 mundos dentro de um grande sistema chamado Terra, Universo Terra, né? E nenhuma criatura está fora desse sistema aqui. Então tudo aqui dentro. O que muda é a densidade, a frequência, a vibração de um sistema para o outro. Por exemplo, se você sair fora do nosso simulador, você vai encontrar uma outra realidade lá fora. O problema é saber, você conseguirá sobreviver nessa realidade lá fora? É isso. Tá? Então, importante a gente entender essa dimensionalidade, né? Então, muito bem. Contudo, Yaldabaoth não origina nada, né? Eu já li. Ele ficou surpreso com a sua própria arrogância, pois parecia ganhar material energético, tá? E ele criou o estereoma, o firmamento, passou a existir.
correspondendo à formação cíclica do pleroma. Tá? Então ele está imitando tudo que há no pleroma. Tá? Os ensinamentos gnósticos enfatizam, tá? Enfatizam constantemente que os arcontes são imitadores que não podem produzir nada original. Ainda assim, afirmam arrogantemente que podem. Eles não podem produzir nada, tá? Eles são apenas imitadores. Então, o sistema Terra é uma imitação do pleroma. Observe bem o que a gente está analisando aqui. Tá? O senhor arconte é chamado de antimimon pneuma, espírito falsificado. João 3, 36, 17. O termo ocorre diversas vezes em diferentes textos. Ele é o espírito da falsificação. Ele é o espírito da mentira. Por isso ele é o pai da mentira. Porque ele faz tudo por imitação. O cosmo que ela produz é descrito pelo termo copta Hall, simulação. Tá? O vasto sistema planetário dos arcontes é um estereoma. Tá? Uma projeção da realidade virtual em simulação de um padrão dimensional superior. Quer dizer, o que nós estamos vendo aqui é uma simulação do que é acima disso. Então nós estamos presos a um simulador, tá? O sistema planetário dos arcontes é um estereoma, quer dizer, é uma projeção da realidade virtual. Vejam só que nós estamos falando aqui de universo. Então, hoje a ciência já fala de que nós possivelmente estejamos dentro de um holograma. Ok? E isso não é mágica, isso é tecnologia. Os arcontes são seres profundamente tecnológicos com o Yaldabaoth, né, no comando. Tá? Normalmente a estrutura arcana do sistema planetário tem sido descrita por faixas armilares que circundam a Terra. Tá? Ilustração de A. Celarius, tá? Harmonia Macrocósmica, 1660. Tá? Então, o que é essa faixas armilares? É essas faixas aqui, pessoal, que eu já mostrei. Tá? É isso aqui, ó. Tá? São as esferas. Tá? Então, certo? Considerado por muitos sistemas esotéricos, herméticos e rosacrucianos como a imagem proeminente da harmonia cósmica. O padrão das esferas planetárias reflete uma imitação pouco inteligente do desígnio divino e não da realidade viva do cosmos. Quer dizer, mais uma vez, pessoal, quando a gente fala de simulador e matrix, e sistema holográfico, é que nós estamos aprisionados a um sistema cujo o idealizador, o Demiurgo e os arcontes criaram para imitar o pleroma. Só que essa imitação é muito frajuta. Tá? Ainda que seja o lugar onde nós estamos vivendo, tá? E aí tem gente que me pergunta demais, mas como é que nós viemos parar aqui? Como é que nós saímos lá do não sei da onde, do pleroma, e viemos parar para cá? Por que nós viemos parar para cá? Por que deixaram nós aqui? Então tem N perguntas que as pessoas fazem, que eu quero pedir, tenham calma, porque nós vamos chegando à medida que estudamos as respostas. Senão é muito fácil eu vir aqui e dar respostas todas que vocês querem ouvir, mas infelizmente eu não terei resposta para tudo. É por isso que eu também estudo, é por isso que eu também pesquiso. Eu não sou
uma pessoa que vem aqui e diz assim, eu vou responder a todas as questões e vou aqui dar explicações, olha, tá? Lamentavelmente não funciona desse jeito, tá? A gente também tem que pesquisar e estudar, tá? Então vamos lá, né? E Aldabaoth, suposto Deus Criador Todo-Poderoso, na verdade não cria nada. Em vez disso, ele copia os padrões de arquétipo do Pleroma. O esterioma planetário que ele criou é como uma cópia plástica de uma concha de abalone. Tá? Olha só, uma cópia plástica. Tá? Uma cópia plástica. Somente alguém que não conhece a realidade da casca do olmo e que milagre vivo da natureza é necessário para produzi-la, aceitaria a substituição plástica. Tá? Então, ele só reforça a ideia do simulador. Tá? Aqui, novamente, o paralelo cósmico noético se aplica. Tá? Os arcontes simulam no cosmos em grande escala e também simulam na mente humana. Simulam fora e simulam dentro. Tá? Esta é a principal indicação do seu efeito em uma pista para as suas táticas de intrusão intrusão súbitis. Súbitis ou súbitas. Tá? Os principais textos cosmológicos da Biblioteca de Nag Hammadi, que isso aqui significa, tá? Biblioteca de Nag Hammadi, tá? Sobre a origem do mundo, que é um dos escritos, tá? A hipótese dos arcontes e o apócrifo de João, eles são consistentes em descrever como o sistema solar surge como uma simulação inorgânica do padrão de vida dos aeões eternos. Aqui estão mais informações sobre a geração de erros. Tá? Então, quando eles começaram a criar a Terra, tá, pessoal, o sistema solar, porque tudo que nós estamos presenciando aí, que supostamente o James Webb está vendo, mas peraí, Robson, o James Webb é o quê? É o nosso olho vendo. Simplesmente isso, pessoal. Se a teoria quântica diz que tudo é consciência, tá? E a consciência é uma simulação, evidentemente que até o telescópio é um olho nosso. Então, se nós olhamos pelo telescópio, a nossa consciência já está interferindo na realidade. Ok? Então nós iremos ver que a nossa mente vai interpretar. O telescópio por si só não é uma vida. Ele não tem vida própria. Ele não tem consciência própria. Então, quando as pessoas começam com essas ideias aí de que o telescópio James Webb já viu praticamente há 14 bilhões de anos atrás, então quando nasceu o universo, eu fico me perguntando em que estágio mental estão as pessoas, sinceramente. Em que estágio mental as pessoas estão. Então, ele diz o seguinte, né? Poderíamos ser desculpados, mas apenas ligeiramente, por confundir plástico com pérolas. Tá? Mas, na verdade, seria uma ignorância imperdoável não estar ciente de que é necessário um oceano inteiro
e uma biosfera viva e simbiótica para produzir uma pérola. Porém, tal ignorância dos arcontes que eles não conseguem compreender o milagre vivo da ordem divina, enraizado no pleroma, mesmo quando estão imitando, tá? Mesmo quando estão fazendo a imitação. Tá? O estereoma dos arcontes é verdadeiramente uma conquista grandiosa semelhante aos palácios venusianos de muitos quantos de um senhor da máfia afligido pela grandiosidade religiosa e por um sentido militarista da cadeia de comando. Agora, o pai principal, o gerador do ar, o criador principal dos arcontes, já que ele ordenou vastos mundos em órbita, produziu céus para cada um dos seus descendentes. Então, o que o Demiurgo fez? Ele criou céus, preste bem atenção, para cada um dos seus descendentes. Que céus, Bob? São exatamente esses aqui. Ó. Tá? Estes aqui. Tá? Aqui, ó. Então, eles vão... primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, assim por diante, tá? Você vai ver aqui, ó. Ok? Bem aqui, ó. Tá? Então você vai vendo aí, ó. Então ele resolveu criar, né? Para os seus comandados céus. Tá? Vamos lá. Produziu céus para cada um dos seus descendentes, belas moradas, e em cada céu e Aldabaoth produziu uma decoração gloriosa, 7 vezes maior, excelente, tronos e mansões e templos e também carruagens e viagens celestiais. Olha lá, tá? Consignando em cada um do seu próprio reino como o céu e fornecendo poderosos exércitos de deuses e comandantes e mensageiros e vigias incontáveis, miríades, para que todos possam servir e ser servido. Então, quando alguém, meus amigos, usando o linguajar espírita, desencarna, o que é que acontece? Né? O pessoal me pergunta, o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece? O que acontece que quando você entra na outra, com seu corpo luminoso, né? Com seu corpo glorioso, com seu corpo ressurreto, né? Você ainda fica um tempo muito preso à esfera terrestre. Tá? Depois você vai ter que fazer esse processo de travessia exatamente desses céus. E é aí que está o problema. Porque você vai ter que atravessar a Abdômade, quer dizer, o sétimo. Né? Por quê? Para que você chegue ao centro galáctico. Né? Vamos usar essa mecânica visionária do John Lambilage. Para que você chegue ao centro galáctico, ao reino da luz, aonde você vai ter a sua completude. Ok? Então, cada céu que ele preparou está lá. Inclusive, a gente vê evangélicos divulgando imagens de que acima do domo está lá o trono do Jeová. Pessoal, vocês não sabem a tristeza que me dá quando eu vejo isso. Porque os bichinhos estão tão enganados que nós estamos vivendo numa prisão e eles realmente estão mostrando isso para nós, dizendo assim, ó, nós estamos dentro de um aquário, de um domo, preso, e acima está lá o Demiurgo sentado e olhando, dizendo assim, daí vocês não saem nunca.
Por quê? Porque quando vocês morrem, a Gaia absorve a energia de vocês, parte de vocês vai... Mas quando vocês chegarem aqui, daqui vocês não vão passar. Né? O Jean-Val Elan, ele fala que o Javé está preso num mundo chamado, no universo extrafísico, né? Um universo da antimatéria, né? Da antimatéria, tá? O Jean Valjean é um dos grandes escritores no Brasil. Eu acredito que fale. Não é que eu esteja dizendo que eu concordo 100% com ele, não. Eu estou dizendo que algumas coisas realmente fazem sentido à luz dos estudos gnósticos, tá? E ele conhece um pouco dos escritos gnósticos. Eu já vi algumas coisas dele citando os textos gnósticos, tá? Agora, ele fala de Trimurti, que eu já não concordo muito. Ele fala de algum... ele confundiu Cristo com a Sofia, e eu já não acho que é isso. Mas acredito que nessa grande maioria dos aspectos eu tenho uma certa concordância com ele, né? Então ele fala que o universo antimatéria do Jeová, Javé, Gadu, tá? Alá, Brahma, etc. e tal, está em frangalhos, né? Está indo para o beleléu. A colmeia está indo para o brejo. Então, para o vinagre. E aí, meu amigo, a pergunta é o seguinte: o que fazer? Né? E isso afeta diretamente ao sistema Terra, ok? E é por isso que quando as pessoas não expandem a consciência e desencarnam, porque se a pessoa desencarna crendo em purgatório, inferno e etc. e tal, é o que ela vai ver pela frente. Por quê? Porque eles vão fazer a simulação. Né? Se as pessoas morrem achando que tem um umbral, é o que elas vão ver. Cidade astral é o que elas vão ver. Tá? Por causa do simulador. Simples assim. Tá? Vamos lá, continuar aqui. Né? Então, belas moradas em cada céu, e Aldabaoth produziu uma decoração gloriosa, 7 vezes maior. Excelente. Tronos e mansões, templos, e também carruagens e viagens celestiais. Ele produziu, imitou o que ele pôde para... Né, consignando cada um do seu próprio reino como o céu, e fornecendo-lhe poderosos exércitos, tá? E mensageiros, e vigias, e anjos, e um bocado de querubim, serafim, e um monte de troço, meu amigo. Então, tudo a serviço dele. Né? No documento sobre a origem do mundo, 19, né? Os leitores familiarizados com a psicologia arquetípica de Jung, né, reconhecerão nessa passagem todos os elementos arquétipos do céu comum para as principais religiões. Mações celestiais, exércitos celestiais, flutua nas nuvens, virgens em ordem, coro de anjos organizados com precisão militar. O que é isso aqui? Isso é tudo o que as religiões falam. Aí os caras amarram bomba no corpo e dizem assim: eu vou morrer porque eu vou para o paraíso com muitas virgens, muitas mulheres, um harém que Alá vai me dar. Os católicos acreditam que o céu tem um bocado de anjo, mar de cristal, rua de ouro, e não sei o que tem mais, e papapá, e pipipi, ai, meu Deus.
os espíritos das cidades astrais, oh, todo mundo de branco, vestido de branco, oh, andando para lá e para cá, hospitais, atendimento, são verdadeiras civilizações, cidades que estão flutuando não sei aonde, em que lugar, tá? Flutuação nas nuvens, cidade nas nuvens, etc. Tudo simulação, tudo criado pelo simulador do Demiurgo e dos arcontes. Esse é o padrão que ele passou. Gente, é terrível isso. Porque as pessoas estão morrendo debaixo de crenças criadas, imitadas pelo Demiurgo. Elas nem sabem que existe a fonte. Elas nem sabem que existe o pleroma. Elas confundem o pleroma com o céu dos cristãos. Se você perguntar uma definição de céu para os cristãos, não sabe o que é. E quando dizem o que é anjinho, é um bocado de coisa lá. Não, alguns agora falam que o céu, você vai estar lá ocupado, trabalhando a serviço do Deus, do Senhor. Né? E agora, José, para onde? E agora, José, para onde? Se as pessoas não acordam em vida, aqui agora, para essa realidade do simulador, morrerão e irão ver exatamente o que elas passaram na Terra crendo que irão. E elas vão estar lá no céu, jurando, de pé junto, que elas foram salvas e que estão lá. Outros vão para lá, para o paraíso, com um monte de virgem, né? Porque se explodiram aqui na Terra. Terrível isso. Né? Você vê aqui, ó, mansões celestiais, exércitos celestiais, flutua nas nuvens, virgens em ordem, coros de anjos organizados e cantando. Né? Tá? O estereoma está carregado de kits religiosos. O estereoma. Tá? Se alguém precisar de provas de como os arcontes podem infectar, tá, a imaginação humana, aqui está as 7. Aqui está 7 vezes excelente. Tá? Ok? Então, se você acha, tá, que quando nós, por exemplo, chegamos nessa hipótese dos arcontes, a hipóstase dos arcontes não é hipótese, não, é a hipóstase dos arcontes, você vai ver algumas coisas interessantes aqui, ó. Tá? Ele vai dizer, enviei isto porque você pergunta sobre a realidade das autoridades. A autoridade é os arcontes. O líder deles é cego, por causa do seu poder e da sua arrogância e da sua ignorância e da sua arrogância, ele disse com o seu poder, sou eu quem sou Deus, não há ninguém além de mim. Quando ele disse isso, ele pecou contra a totalidade. Quer dizer, a totalidade que está falando é o todo. Né? E esse discurso ascendeu até a incorruptibilidade. E aqui estava uma voz que surgiu da incorruptibilidade dizendo, você está errado, Samael, que significa Deus dos cegos. Seus pensamentos ficam cegos. Tá? Então ele, o Demiurgo, ele é o Deus dos cegos. Simples assim. Tá? Ele cega o entendimento das pessoas. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o Deus deste século
cegou o entendimento de alguns para que não vejam a luz do Evangelho. Ele jogou fora seu poder, isto é, a blasfêmia que ele havia falado. Ele foi em busca de sua mãe rumo ao caos e ao abismo, por instigação de Piste Sofia, que é a mesma Sofia, tá? Ele estabeleceu cada um dos seus descendentes de acordo com seu poder, seguindo padrões dos reinos dos éons. Entenderam? Acima que já que o mundo visível foi inventado a partir do mundo invisível. Aquela tal história que eu falei lá atrás. Ele foi criando os céus e foi dando aos seus descendentes. Criou anjo, criou vigias, sentinelas, grígores, etc. Todos esses seres foram criados pelos arcontes e pelo demiurgo. Tá? Certo? À medida que a incorruptibilidade olhava para a região das águas, a imagem dela apareceu nas águas. Ele olhou para as águas, né? As águas primordiais, e as autoridades das trevas se aproximaram por ela, mas não conseguiram captar aquela imagem que lhes apareceu nas águas, devido à sua fraqueza, já que os seres que possuem apenas alma, tá? Médiuns, não conseguem capturar aqueles que possuem o espírito, os pneumáticos, tá? Certo? Então, aqueles que possuem alma não são almáticos. Tá? Aqueles que possuem espírito são pneumáticos. Ok? Já que eram de baixo, enquanto que a imagem era de cima. Ok? Por isso, a incorruptibilidade olhou para as regiões inferiores para que, pela vontade do Pai, pudesse levar a totalidade a se unir à luz. Os governantes arcontes conspiraram e disseram: venha, vamos criar um ser humano a partir do solo da terra. E eles modelaram uma criatura como sendo inteiramente terrestre. Agora, o corpo dos governantes, tá? O corpo dos governantes, dos arcontes, que eles têm de mulher, está em cara de animal. Eles pegaram um pouco do solo da terra e modelaram seu ser humano de acordo com seu corpo e de acordo com a imagem dos seus que lhes apareceu nas águas, do Deus que lhes apareceu nas águas. Tá? Eles disseram: venha, vamos pegá-la pegá-la pela forma que criamos, para que ela possa ver sua contraparte masculina e possamos pegá-la pela forma que criamos, não entendendo o poder de Deus devido ao seu desamparo. Isso tudo é texto aqui que a gente está lendo, é da Hipóstase dos Arcontes, tá? Um dos códices de Nag Hammadi. E ele respirou na cara dela, tá? O ser humano passou a ter alma, permaneceu na terra por muitos dias. Mas eles não conseguiram levantá-lo, tá? Por causa do seu desamparo. Como ventos tempestuosos, eles persistiram em soprar para que pudessem tentar captar aquela imagem que lhes havia aparecido nas águas. E eles não conheciam a identidade do poder da imagem. Ora, todas estas coisas aconteceram pela vontade do Pai do Todo. Mais tarde, o Espírito viu o ser humano dotado de alma na terra, e o Espírito apareceu da terra dos diamantes. Ele desceu e veio morar nele. Aquele ser humano tornou-se uma alma vivente. Ok? Ele chamou seu nome de Adão, pois foi encontrado andando pela terra. Uma voz surgiu
da incorruptibilidade para ajudar Adão. Os governantes reuniram todos os animais da terra e todos, tá, as aves do céu e trouxeram diante de Adão. Isso aqui está tudo na Bíblia, pessoal, tá? Diante de Adão para ser como ele, para ver como ele o chamaria, para que ele pudesse ter um nome a cada uma das aves e todos os animais. Eles pegaram Adão e colocaram no jardim, tá? Para que ele pudesse cultivá-lo e cuidar dele. E os governantes deram-lhe uma ordem dizendo: de toda a árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, nem nela tocareis, porque o dia em que dela comerem, morrerão de morte. Prestem bem atenção, tá? Ele vai, aqui eles estão, esse documento de Nag Hammadi está retratando o Gênesis de uma outra forma, de uma outra visão, mostrando que o Demiurgo e os arcontes estão lá criando Adão. Então ele resolve colocar o Adão num jardim. Ora, essa é a mesma história também contada pelos sumérios. Tá? Então, a relação sumérios, tabuletas da Suméria, Bíblia e gnósticos está perfeitamente visível. Tá? Então, o que eles dizem? Você não coma da árvore do conhecimento, porque se você comer, na morte morrereis. Morrendo, morrerás. É assim que é a tradução da Bíblia, né? Na Bíblia. Bem, vamos ver o que acontece, né? Certo? Então, ele diz assim, morrerão de morte, tá? Aqui, ó. Eles, né, essas reticências que tem, geralmente, gente, é que é a parte do códice que não existe, né? Tá? Eles não entendem o que disseram a ele. Antes, pela vontade do Pai, eles disseram isso de tal maneira que ele pudesse comer e que Adão não pudesse considerá-lo como de natureza exclusivamente material. Os governantes se aconselharam e disseram: venha, vamos fazer um sono profundo cair sobre Adão. E ele dormiu. Agora, o sono profundo que fizeram cair sobre ele, e ele dormiu, é a ignorância. Tá? Eles abriram o lado dele como uma mulher viva, e em vez disso encheram seu lado com um pouco de carne, e Adão ficou dotado apenas com a alma psíquica. Tá? A mulher dotada de espírito, pneumática, foi até ele e falou-lhe dizendo: levante-se, Adão. E quando ele viu, ele disse: foi você que me deu a vida. Você será chamada mãe dos vivos. Ele está falando isso para Eva. Porque é ela quem é ela quem é minha mãe. Ela é quem é ela que é quem é o médico. E a mulher é aquela que deu a luz. Então as autoridades apareceram diante de Adão, os arcontes, tá? E quando viram sua contraparte feminina conversando com ele, ficaram abalados com grande agitação e eles se apaixonaram por ela. Ora, vejam, né? E eles disseram um ao outro: vamos semear nossa semente nisso. E eles prosseguiram, e ela riu deles por sua estupidez e cegueira. Tá? E estando ao alcance de suas garras, ela se tornou uma árvore e deixou diante deles sua sombra, que se parecia com ela, e eles a profanaram com essa sombra, e contaminaram o selo da sua voz, de modo que, pela forma que haviam moldado juntamente com a sua própria imagem, ficaram sujeitos à condenação.
Então, o princípio espiritual feminino pneumático entrou na serpente. Prestem bem atenção. O mestre, e eles nos ensinou dizendo: o que disse eles? De toda árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. A mulher carnal disse: ele não apenas disse, não coma, mas também não toque nela, pois o dia em que você comer dele, você morrerá de morte. Tá? E agora a professora disse, né? O mestre, né? Na morte você não morrerá. Por que na morte você não morrerá? Porque você sobrevive à morte. Tá? Pois foi por ciúme que ele lhe disse isso. Em vez disso, seus olhos serão abertos e vocês se tornarão como deuses, reconhecendo o bem e o mal. E o princípio do ensino foi removido da serpente. E ela permaneceu simplesmente como uma entidade da terra. A mulher carnal tirou da árvore e comeu. E ela deu ao marido, tanto quanto a si mesmo. E esses seres que só possuíam alma, tá? Eram seres psíquicos, almáticos, comiam. E a sua imperfeição tornou-se evidente e sua falta de conhecimento. E eles reconheceram que estavam despidos de elemento espiritual e pegaram folhas de figueira e amarraram-nas em seus lombos. Né? Então, o governante principal, que é o Yaldabaoth, chama Adão: onde você está? Porque não sabia o que tinha acontecido. Portanto, ele não é onisciente, não é onipotente, nem onipresente. Adão disse: eu ouvi a sua voz e tive medo, porque estava nu, e me escondi. E o governante disse: por que você se escondeu? A menos que seja porque você comeu da única árvore do qual ordenei que você não comesse, e você comeu. Tá? Então, o que é que a hipóstase dos arcontes, esse códice de Nag Hammadi, está passando? Exatamente como é que aconteceu todo o processo criacional dos seres humanos. Tudo semelhante ao que diz a Bíblia e ao que diz as tabuletas da Suméria. Com uma vantagem: os gnósticos mostram quem são os criadores. E dizem é o Demiurgo e Yaldabaoth e seus arcontes. Portanto, lá nas tabuletas da Suméria diz que é Enlil, né? Que é Enki, que é Nimar, que é Ninguesida, que é Marduk, que é uma série de seres. A Bíblia chama de Elohim, depois dá um nome de Javé, ou Iavá, tá? Iavá, porque esse é um nome provavelmente mais indicado de que realmente seja o nome deste ser, tá? Por isso que é muito mais parecido com Jeová, e o Jeová nada mais é do que o Gadu das escolas e dessas sociedades secretas. Né? Então, quando as pessoas estão nas suas igrejas, nas suas religiões, adorando Alá, Brahma, tá? Jeová, Gadu, tá? Elas, na verdade, pessoal, estão alimentando esses seres. Né? E o que os gnósticos estão dizendo para nós é que está na hora de comer a maçã. Se não comer a maçã, muito complicado você sair do aprisionamento, do simulador, da Matrix. Isso é óbvio. É óbvio. Né? Então,
quando as pessoas... Aqui que está o grande problema da manipulação ideológica que está tendo hoje no mundo. Porque eles querem que você veja o que eles querem. Que você creia naquilo que eles dizem para você crer. Tá? Lá no Vaticano está sentado o chefe da igreja, da maior igreja cristã, da maior religião cristã do mundo. Os protestantes são mais ramos dessa mesma facção. Tá? Não se iluda. Né? Em Israel está lá a sede de outra religião. Em Meca, a sede de outra religião. E assim sucessivamente. E quando nós vimos lá naquela parte em que ele criou os céus, e criou de maneira, né, tá, para que a pessoa, quando desencarna aqui, da maneira como ela acredita, ela acaba vendo do outro lado. Né? É incrível, pessoal. Mas se as pessoas não comerem a maçã agora, enquanto estão vivas, não comerão depois, porque não tem como. Elas se tornam escravas e futuramente o fluido da sua personalidade vai ter que voltar de novo para a Terra. E eles ficam escravizando as pessoas na roda de Sansara. Tá? A maneira como eles criaram, os humanos criaram para fazer a escravidão. Agora, veja. Há algumas pessoas, e eu já vi alguns vídeos, pessoas dizendo que este é um ensino que é errado. Por quê? Porque dizer que nós somos escravos e tal. Não, nós somos escravos à medida em que nós nos deixamos escravizar. Nós temos o nous, nós temos a centelha divina, portanto, nós podemos ter a nossa dianoia, né, que eu anotei aqui, metanoia e epinoia. Quer dizer, nós podemos ter a nossa... fazer a nossa consciência crítica, né? O raciocínio crítico, a ressignificação das coisas e a imaginação criativa. Essas três coisas são frutos do quê? Da presença do Logos, da presença do nous em nós. Ok? Da mente superior. Certo? Então, as pessoas, elas não estão... Tem muita gente dizendo por aí, eu estou desperto, eu estou acordado, eu sou isso ou aquilo. E estão repassando crenças exatamente iguais ao que existe por aí. As religiões salvacionistas foram uma invenção do Demiurgo. O Demiurgo de Platão, eu vi um vídeo de um canal aí dizendo que o Demiurgo de Platão não é o mesmo Demiurgo dos gnósticos. Não, não é mesmo. O Demiurgo de Platão, ele considerava que esse Demiurgo era um deus menor, bom, um arquiteto, que criou todas as coisas e organizou, e ppp, e papapá, que é exatamente aquilo que os maçons falam. Tá? Os maçons não falam do Demiurgo dos gnósticos, falam do Demiurgo do Platão, tanto que Platão ocupa uma primazia muito mais do que Jesus lá. Né? Então, meu querido, Platão, apesar de os gnósticos terem emprestado essa figura do Demiurgo para a sua visão cosmogônica e cosmológica, eles deram um nome a esse ser. Eles disseram, esse ser se chama Yaldabaoth, e esse ser é o Deus do Antigo Testamento. Ponto final.
O Platão não deu nome a esse ser. Ele disse apenas que era um Deus menor, que não era o Uno. Quando você estuda Plotino, tá? Eu tenho aqui algumas coisas a esse respeito, a gente percebe nitidamente que Platão tinha uma visão muito interessante, mas ele equivocou-se na hora de fazer o diagnóstico do demiurgo, achando que o demiurgo era um deus menor, o arquiteto, por isso que é Gadu, grande arquiteto do universo, né? E achou que ele não era mau, ele apenas organizou o universo, criou o planeta, as esferas planetárias, etc. E tal, né? Essa ideia platônica. A ideia dos gnósticos, os gnósticos disseram, bem, realmente existe o demiurgo, mas o demiurgo é um ser ignorante e, em alguns casos, maléfico, porque ele é o Deus do Antigo Testamento. Por que disseram que era o Deus do Antigo Testamento? Porque você abre as páginas da Bíblia, se você dá uma espremida assim, sai sangue. Porque o tanto de genocídio que esse Deus do Antigo Testamento provocou não tem limite. Né? Certo? Então, quando a gente vê que é preciso comer a maçã, e nesse livro, Hipóstase dos Arcontes, é exatamente o que os Arcontes fazem. Né? Eles fazem tudo o que podem para perseguir. Inclusive, há aí uma nítida, clara indicação de que eles tentaram ou tiveram relação com Eva. E a Bíblia parece sugerir a mesma coisa que o Javé fez, gerando Caim e Abel. Né? Nas tabuletas da Suméria, Caim e Abel serão filhos de Adapa e Tite, né? que são filhos de Enki. Ninguizida toma conta de Caim e Marduk de Abel. E vão ensinar a eles várias coisas. Né? Então, meus amigos, se você pegar a cosmologia e a cosmogonia suméria, acadiana, babilônica, ugarítica, bíblica, né, e gnóstica, você vai ver que é perfeitamente compatível e eles estão contando a mesma história com uma visão bem diferente. Correto? E é isso. Nós estamos aqui para comer a maçã, morder a maçã e dar a maçã para outras pessoas, para que, comendo, acordem e percebam que é preciso despertar dessa simulação e dessa matrix do espírito do engano. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.